força, nem por violência, só o poder do Espírito, porque tiras contra o pecador. Sem o poder, ele só pode pecar. Ele precisa ressuscitar. Mortos não podem cumprir a lei. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito, só o poder pode fazer água da rocha brotar e um novo coração de carne dar, e a lei de Deus no coração gravar. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito. Eu odiava o povo de Deus, assim era o apóstolo Paulo. Saulo, e agora a luz do céu me cegou. Agora eu vejo o amor de Cristo e o povo de Deus. Agora eu consigo amar. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito, não por
pecador. Só o poder do Espírito, só o poder. É só, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito Santo de Deus, porque tiras contra o pecador. Sem o poder, ele só pode pecar. Ele precisa ressuscitar mortos, mortos, mortos. Não, 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 não podem cumprir a lei. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito, só o poder pode fazer a guarda rocha brotar e um novo coração de carne dar, e a lei de Deus no coração gravar. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito, não, não, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito, só o poder do Espírito Santo de Deus. A Paulo ele odiava o povo de Deus, e agora a luz do céu o cegou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora ele vê o amor de Cristo e o povo de Deus. Agora ele consegue amar. Só o poder, graça soberana do Espírito Santo, só o poder do Espírito, não por força, nem por violência, só o poder do Espírito Santo de Deus. Sofrerei, 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 com muita, 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 muita alegria.
alegria. Sofrerei com alegria. Perderei tudo por Cristo. Ah, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é nada. Recebe meu nada. Oh, Criador. Oh, Criador. Sofrerei com alegria. Perderei tudo por Cristo. Tudo que eu tenho é nada. Recebe meu nada. Oh, Criador. Oh, Criador. Só o poder do Espírito. Só o poder do Espírito. Não por força, nem por violência. Só o poder do Espírito Santo de Deus. Só o poder do Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Olha que interessante. Hoje acordei meditando em Atos 9. Saulo é convertido por Jesus. Aí eu lembrei dessa música que eu compus faz um tempão. Enfim, vou deixar aqui na descrição algum link para você ouvir ela, enfim, em outra versão. Interessante é que hoje em dia as pessoas estão aderindo cada vez mais a novos métodos de crescimento de igreja, de evangelização, etc. Estão esquecendo que Jonas 2,9 do Senhor vem a salvação. Isso é muito triste. Porque quando esquecemos do quão glorioso é a regeneração, o novo nascimento. Quando ensinos arminianos começam a ser mais aceitos na sociedade, porque é meio difícil para algumas pessoas aceitar a ideia de que o homem, depois de Gênesis 3, está totalmente afastado da glória de Deus. E as doutrinas pagãs e humanistas têm entrado dentro da teologia, infelizmente. E a conversão do apóstolo Paulo é realmente um problema para quem acredita no livre-arbítrio. Muitos teólogos abordaram isso ao longo da história da igreja. E o que eu acho interessante sobre a livre vontade, a livre agência do homem, é que se você não considerar que depois de Gênesis 3, toda a raça humana está escravo do pecado, corpo, alma, afastado de Deus, a parte material e a parte espiritual
destituída da glória de Deus, intelecto, vontade. E de nenhuma forma o homem pode se achegar a Deus se Deus primeiro não vier até ele. Quando nós criamos esse tipo de teologia que dá, digamos assim, superpoderes para defuntos, nós começamos a ver que isso influencia toda a nossa teologia, toda a nossa vida de piedade. Isso influencia também o relacionamento com o próximo. Porque a maneira que nós vemos a teologia, a antropologia, o ser do homem, quem é o homem, isso irá implicar no nosso relacionamento com Deus. O problema é que muitas pessoas que primeiro não acreditam na soberania de Deus, outros querem ter muitos resultados e começam a fabricar métodos de evangelismo, métodos de pregação, porque às vezes, sendo bem sincero, ofende o pecador dizer para ele: você só será salvo quando Deus quiser. Isso ofende algumas pessoas orgulhosas, porque elas querem se salvar quando quiser. Ah, eu vou viver a minha vida inteira no pecado e quando eu quiser eu vou até Deus. Esse tipo de ensino tem entrado dentro das igrejas e é uma grande mentira. Ninguém pode chegar até Deus se Deus primeiro não vier até essa pessoa. E a conversão do apóstolo Paulo mostra isso de maneira bem clara. Saulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres, olha só, eu te pergunto, alguém que quer prender homens ou mulheres, tem algum desejo de encontrar com Deus? Certamente que não. Aqui nós vemos um exemplo claro de alguém usando o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade para fazer a única coisa que o ser humano sabe fazer depois da queda: pecar. É só isso que o ser humano sabe fazer. Sem intervenção divina, o ser humano só sabe pecar e seguir o seu coração mau e enganoso. Olha que interessante. Então, o apóstolo Paulo está preparando para matar e prender o máximo de cristãos que ele puder. E agora nós vemos aqui o livre-arbítrio de Paulo entrando em ação, né? Paulo querendo matar crente. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente, repentinamente, do nada, o que aconteceu? Uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor, como se fosse um grande holoforte. Puf! E o que aconteceu? Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul. Shaul, Shaul, né? Shaul. Por que me persegues? Interessante que perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Cristo, porque Cristo ama tanto a sua igreja, ele e ela estão unidos de tal forma que todo o mal que acontece com a igreja de Cristo, os salvos, os eleitos, os predestinados, os regenerados, é como se alguém estivesse fazendo mal para o próprio Jesus. Tamanho é o amor, a comunhão, a união da igreja com Cristo, dos cristãos com Cristo. Então Jesus diz: Saulo, por que tu me persegues? Interessante que perseguir um membro do corpo de Cristo é perseguir o próprio Cristo, porque o membro faz parte do corpo. Ao que ele inquiriu, aí ele perguntou: quem és? Caído por terra, atônito, assustado, sem saber o que estava acontecendo. Quem és, Senhor? Interessante que ele já trata o Cristo como Curios, né? Senhor. Senhor. Quem é Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Interessante que esse Senhor aqui era usado para autoridades, né? César, imperadores. Então, quando Paulo cai
do cavalo, muitos arminianos precisam cair do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele já cai, digamos assim, eu sei que eu vou cometer é o famoso é interessante, né? Porque Calvino era tão humilde. Eu tava pensando nisso esses dias, eu queria dizer isso, mas isso vai ter muitos problemas e implicações, mas vamos lá. Digamos que o apóstolo Paulo era, digamos assim, uma espécie de arminiano não convertido, indo para Damasco. E quando ele caiu do cavalo, ele já caiu calvinista. Eu sei que Calvino não tinha nascido ainda, mas quem entende a piedade de Calvino, a sua maneira de ver a soteriologia, o seu compromisso com a palavra, vai entender o que eu quis dizer. Enfim. Então, Paulo cai do cavalo, já reconhecendo que aquela voz que ele escutava vinha de alguém muito superior a César, Cúrio, Senhor. É como se Paulo dissesse assim: quem és tu, presidente? Ele já cai do cavalo dizendo: quem és tu, ó imperador? Quem és tu, ó César Augusto? Senhor soberano. Quem és tu, ó presidente? Quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo erguendo-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu. Assim está, eu acredito, a maioria dos arminianos cegos. Cegos para os atributos de Deus, cegos para quem o homem é, segundo a revelação das Escrituras. E é orgulho mesmo, às vezes é orgulho denominacional, orgulho herdado de pai para filho, como se fosse uma herança. E esse orgulho, ele é evidenciado muitas vezes por causa de paixões pessoais. Por exemplo, tem muitas pessoas que quando vão analisar alguma questão, seja científica, política, etc., eles têm algo pessoal com aquilo. E não importa o que você diga, essa pessoa não vai ceder nem mudar. Quando nós começamos a ler Gálatas, olha que interessante, versículo 6 do capítulo 1. Estou chocado de que estejais desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Sabe, eu fiz um teste uma vez e me arrependi muito disso. Me arrependi muito. Eu peguei vários livros do Benny Hinn e gravei um vídeo para fazer um teste. É uma espécie de tática militar. Eu não fui totalmente, digamos assim, favorável à teologia do Benny Hinn, etc. Mas eu fui, digamos assim, generoso com o que ele escreveu. Apesar de ter muitos livros sobre o Espírito Santo, muito melhores do que ele escreveu. Mas eu, digamos assim, tratei o Benny Hinn bem. Por que eu fiz isso? Porque eu queria ver na internet, e eu já cheguei à conclusão da análise do experimento social que eu tinha feito, eu queria ver quem me admirava cegamente, ou então estava me idolatrando de alguma forma. Basicamente, depois que eu gravei aqueles vídeos do Benny Hinn, eu já deletei esse vídeo. Digamos que ele já cumpriu o propósito que eu buscava.
Mas eu queria ver quais pessoas falariam do Benihim, comentariam sobre ele, ou, digamos, elogiariam o Benihim. E se alguma pessoa fez isso desde o dia que eu gravei o vídeo falando de vários livros do Benihim, essa pessoa, ela não tem uma teologia sólida, ela, de certa forma, me idolatra ou acha, digamos assim, que me conhece. Então eu fiz esse experimento para ver quais pessoas assistiam meus vídeos. Então, desde aquele vídeo que eu gravei com vários livros do Benihim falando sobre eles, de maneira bem superficial, todas as pessoas que comentaram sobre o Benihim na internet, de certa forma, assistem meus vídeos ou de certa forma analisam aquilo que eu falo na internet. Esse é digamos, um tipo de tática militar. Por exemplo, 2 militares, quando estão querendo descobrir se existe um espião em algum lugar, ele implementa uma informação bastante incomum, como a história de Sansão. Um enigma com palavras-chave, onde as pessoas não sabem a resposta nem o significado do enigma, mas não tem sentido nenhum enigma. O único propósito deste enigma é descobrir informações, uma espécie de espião. Por exemplo, dentro de uma sala fechada com 30 militares, políticos, etc., você solta uma informação. E no meio dessa informação você fala sobre macacos comedores de banana que gostam de sorvete. Do nada você solta essas palavras-chave: bananas, macacos, sorvete. Ok. Se os seus inimigos começarem, depois daquela reunião, comentarem o que significa essas bananas, o que significa sorvete, por que ele falou macacos? Se eles começarem a comentar sobre esse assunto, sendo que a reunião era fechada, ninguém poderia saber das informações que estavam sendo discutidas ali, significa que tem alguém vazando informação dentro daquela reunião. Isso nós podemos ver na história de Sansão, essa espécie de tática que já foi usada muito para identificar espiões. E na maioria das vezes ela não funciona bem, mas se você for afunilando as informações, for aprimorando a sua maneira de, digamos assim, espionar quem você acha que é o espião, uma hora você chega em quem está passando informação para outra pessoa. Então você descobre dessa forma quem fala com quem, quando falou, o que falou, dependendo das reações da outra pessoa e das palavras-chave que você colocou dentro do discurso. O que eu quero dizer é o seguinte: contudo, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Paulo temia que pudesse aparecer alguém muito parecido com ele, ou um demônio, ou um anjo caído, pudesse, através de uma visão, através de alguma forma, ensinar um evangelho diferente. Quando eu postei aquele vídeo do Benihim, a maioria das pessoas que me conhecem de fato devem ter rido muito. E de fato, alguns amigos pessoais comentaram: cara, agora você está admirando o Benihim. É claro que era uma piada. É claro que era um vídeo para ver até que ponto eu conseguiria manipular pessoas que não têm, digamos assim, uma fé muito forte. Do Benihim eu acho que eu não aproveito nem 0,0%. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui é que o que eu ensino, o que eu já ensinei a vocês, é o que vocês devem seguir o resto da vida de vocês. E mesmo que eu mude de ideia, não acreditem em mim. Infelizmente, eu tenho visto muitos calvinistas retrocedendo e cedendo ao arminianismo. Já tem teólogos bastante conhecidos que estão se tornando sinergistas em alguns processos da ordem da salvação, do Ordo Salutis. Infelizmente, teólogos renomados estão dizendo que, não, na santificação você colabora,
É você que, enfim, tem toda uma teologia por trás disso. Dizem que após o cristão ter sido regenerado, agora ele tem força para buscar Deus ou não. Ele decide quando ele chega até Deus ou não. Aí você está ignorando a soberania de Deus, a Santíssima Trindade e as implicações que o Deus triuno traz para todos os aspectos da nossa vida. Veja, esse caderno aqui, essas folhas, essa Bíblia, qual que é a matéria-prima dela? De onde veio essas páginas? De Deus. E quem sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra? Deus. O meu corpo, as minhas mãos, a minha vida. Quem que sustenta a minha vida? Deus. O que eu posso fazer sem Deus? Nada. Dizer que na obra da santificação o homem colabora com Deus, é você que busca a Deus e deixa de buscar quando quiser, para mim é um retrocesso. As pessoas estão sutilmente voltando ao arminianismo, abraçando o pelagianismo. E, infelizmente, todo o trabalho de Agostinho, de homens do passado como Martim Lutero, está sendo jogado fora. Sabe, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado amaldiçoado. Paulo levava tão a sério aquilo que ele ensinava, que ele amaldiçoava, que ensinasse o contrário. Infelizmente, a maioria dos teólogos de hoje, de fato não acreditam muito naquilo que eles ensinam, não morreriam por isso. Infelizmente. Conforme já vos revelei antes, declaro, uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Olha a seriedade de Paulo em relação àquilo que ele ensinava. Isso aqui não é um homem brincando de pregar. Um homem que amaldiçoa, que ensina algo diferente do que ele ensina, não é alguém que tem dúvida. Eu estou construindo a minha teologia, não tenho certeza, sabe? Eu ainda estou ainda... Não, eu não sei, sabe? Eu vou estudar mais. Isso aí pode ser, pode não ser. Tem outras vertentes. Não, Paulo não tem dúvidas. Ele está pronto para morrer, para defender aquilo que ele prega. Está amaldiçoando, evocando o nome do Senhor para que juízos severos venham sobre todos aqueles que pervertessem os seus ensinos. Porventura procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou seja, Paulo está dizendo, após eu chamar de maldito, de eu amaldiçoar, de eu evocar juízo de Deus sobre todos aqueles que ensinam algo diferente do que eu ensino, eu quero fama? Eu estou atrás de amigos? É como se Paulo estivesse dizendo, se eu quisesse fama, se eu quisesse amigos, eu não estava amaldiçoando todos aqueles que ensinam algo diferente do que eu ensino. É isso que Paulo está dizendo. Eu não estou brincando de pregar o evangelho. Eu não estou brincando de usar as palavras do Senhor Jesus Cristo para fazer discípulos. Quando eu morrer, eu quero encontrar o Senhor e escutar dele, bem-estar, servo bom e fiel. Esse é o seu desejo, cristão? Não busque o louvor dos homens, não busque a aprovação dos homens. Paulo sabia muito bem que luz derrubou ele do cavalo. Paulo sabia muito bem a voz que ele ouviu. Não tinha livro, não tinha argumento, não tinha filósofo, não tinha mestre, não tinha espada, não tinha soldado, não tinha nada que o pudesse fazer esquecer da voz que ele ouviu em Atos 9. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas?
Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho, por mim ensinado, não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Lembra Atos 9, perseguindo homens e mulheres. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe. Novamente aqui nós vemos soberania de Deus, eleição, predestinação. Onde está o livre-arbítrio de Paulo? Onde está aqui a escolha de Paulo, se desde o ventre da sua mãe o Senhor o separou? Aí muitos dizem, não, isso aqui não é vontade soberana de Deus. Isso daqui é que Deus sabia. Deus não decreta. Muitos dizem. Ele espera a pessoa usar sua livre vontade para decidir. Que livre vontade, que desejo por Deus havia em Paulo. Paulo odiava a loucura da mensagem da cruz, porque para os gregos é loucura. É loucura. Existem imagens antigas em cavernas de um homem crucificado com o rosto de um burro. O rosto de um burro e uma cruz. Era assim que os romanos, os intelectuais, os filósofos consideravam Jesus. Um burrinho crucificado, o qual eles zombavam. Para o grego era um assinte, era um insulto à sua inteligência. Como que um Deus morre crucificado? Para eles, um Deus tinha que ser forte, como Zeus, jogar raios, como Hércules. Um Deus teria que incutir temor, ele tinha que ser veloz como Hermes. Ele tinha que controlar os mares como Poseidon. Ele tinha que ser sedutor como Afrodite e deixar os homens loucos de desejo. Tinha que ser insano e depravado como Baco. Tinha que ser dono do inferno e da guerra como Hades. Para os gregos é isso, e isso era divindades para eles. E para o judeu, todo judeu sabia, amaldiçoado é aquele que foi crucificado no madeiro. Mas a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Aprove a Deus usar este meio para humilhar a inteligência do homem. Assim Deus quis, assim Deus escolheu para trazer redenção a todos os cristãos. Através da loucura, a mensagem da cruz, a loucura da pregação. Loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. E agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. 3 anos depois, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Que hoje você possa meditar sobre o chamado eficaz de Deus, a vontade soberana do Senhor. E que você possa crer, descansar nessas verdades.
Em Atos 9 nós vemos um homem totalmente diferente do que nós acabamos de ler lá em Gálatas. O homem lá de Gálatas está vendo, sabe, uma visão macro. Ele está voando alto em um grande avião, vendo o panorama completo. Desde o ventre da minha mãe o Senhor me separou, mas Ele só revelou o seu Filho a mim quando Ele soberanamente quis. Que o Senhor possa te revelar essas verdades gloriosas, que elas não desincentivam o evangelismo, pelo contrário, elas aumentam nossa fé, sabendo que não depende de quem vai ouvir, não depende da sua idade, não depende da sua inteligência, não depende de quem vai ouvir a mensagem. Depende de Deus, que tem misericórdia de quem quer e tem compaixão de quem quer, quando quer. Mortos em delitos e pecados não precisam ser intelectuais para ouvir o evangelho. Não precisam ter grandes currículos, não. Um pecador é salvo apenas porque Deus quer. Não importa o quanto ele odeia o povo de Deus. Que você possa meditar nessas verdades. Tenha todos um maravilhoso dia. Feito, Lipas? Só lhe deu glória.